Bom, pessoal, nossa aula 5 de entalhe. Esse é aquele restinho que sobrou, eu cortei aqui, do exercício da semana passada, do exercício da nossa aula 4. Cortei aquela parte que a gente fez o meia-lua e vamos usar esse pedaço agora. Como você já sabe, qualquer resto que você tem em casa de sarrafo serve, qualquer toco, qualquer resto para fazermos o nosso exercício. Hoje nós vamos praticar um outro exercício nessa aula 5 que se completará na aula 7. O exercício da semana passada, da aula 4, vai ser completado na próxima aula, na aula 6. E esse a gente completa na aula 7. Hoje nós vamos brincar de casinha, vamos fazer telhados de casinha. É muito importante esse exercício, por isso preste muita atenção nessa aula. Primeira coisa, como você já sabe, a gente vai achar uma lateral, uma linha com o nosso esquadro. Borda do esquadro com borda da madeira, 90 graus. A gente vai riscar. Só que agora você vai achar daqui para cá 1,5 cm. Vai fazer um segundo traço, uma segunda linha. Dessa linha, mais 1,5 cm. E um terceiro traço. É muito importante que você faça isso. Esse exemplo que eu estou dando de 1,5 cm é apenas um exemplo. Você pode fazer a distância de 2 cm, de 3, de 1. Você vai escolher o que vai se adaptar melhor, vai ficar bonito para você na aula 7. Mas hoje vamos seguir esse exemplo de 1,5. 1,5 aqui, 1,5 aqui. Desse 1,5 a gente vai jogar para cá. Mais 1,5. E desse, mais 1,5. Agora é só ligarmos as duas linhas. Tá riscado. Tá riscado. Então nós já temos 1,5, 1,5. Vamos fazer igual o exemplo que fizemos na meia-lua. Vamos pôr pontinhas aqui, tracinhos, para sabermos na lateral onde fica localizada a nossa linha. Daqui para dentro vamos jogar 1 centímetro. Essa distância é igual àquela baseada na meia-lua. A mesma coisa. Você vai escolher a distância que você quer que aprofunde. Pode marcar nas 3, não tem problema. Agora vamos ligá-las. Então a gente já sabe agora aonde vai chegar a profundidade desse entalhe. O outro lado é a mesma coisa. A diferença agora nesse entalhe é que em vez de usarmos o copo, a xícara, o pires para fazer aquele arredondado, nós vamos fazer uma linha reta em 90 graus exatos, daqui para cá. É muito importante. A linha do meio não precisa, são as linhas das pontas. Você encosta o seu esquadro, borda com borda, você risca para dentro. Na última linha a mesma coisa. Então ficou dessa forma. Do outro lado a mesma coisa. Agora que está riscado os dois lados, nós vamos fixar ele na morsa, de forma que essa parte, até o nosso limite, fique para fora. Agora com o serrote eu vou cortar as linhas de fora. A linha do centro eu não mexo. Eu vou aprofundar o serrote, pode ser com arco de serra, pode ser com a serra circular, você vai escolher a forma de você cortar. Você vai aprofundar até a marca de 1 centímetro da lateral, dos dois lados. Por isso você precisa ficar atento. Chegamos a 1 milímetro da lateral. Serrei, chegamos até 1 centímetro das laterais, dos dois lados. Ok. Agora eu vou fazer uma marcação no meio dessa peça, apenas de 1 milímetro, menos do que isso até no serrote, só para eu me guiar. Apenas um risco, como fizemos no exercício passado na meia-lua. Esse aqui eu errei, ele escapou e riscou. O que conta são os do meio. Vamos fazer uma marcação do lado, ligando a linha do centro para cá e a linha do centro para cá, na diagonal. Nós vamos ligar essas pontas. Ligado com a caneta, formou-se um telhadinho. A parte que vamos remover, essa parte do telhado, essa parte do telhado. Mesma coisa do outro lado. É um entalhe simples, poderia ser feito até no próprio serrote. Para iniciarmos esse tipo de entalhe, você poderia fazer até com o serrote, na diagonal, nesse sentido. Você ia em 45 graus, seguiria aquela linha dos lados, iria olhando ela, até chegar aqui, dos dois lados. Você jogaria o serrote para cá, e o serrote nessa posição iria até o fim. Ou ainda com a sua serra circular em 45 graus, ou com a tico-tico, ou seja, você possui inúmeras possibilidades de fazer esse tipo de corte, esse tipo de entalhe. Mas ele feito à mão, entalhado, além de ser a forma mais tradicional, além de você estar praticando o entalhe e executando uma arte, você está se habilitando na arte do entalhe. Então é muito importante que você faça no entalhe. Não importa que daqui para frente, mais tarde, você comece a fazer com máquinas, que você faça com a circular, usando guias, que você faça no serrote. Isso não vai importar daqui para frente, mas o importante é que você pratique agora no entalhe, que você aprenda a fazer essa peça da maneira tradicional, com o formão, entalhando ela. Além de a peça possuir mais valor quando é entalhada à mão. Quando você mostra ela para um cliente e diz, ela foi entalhada à mão, ela possui
possui mais valor. Bom, iniciamos, como você já sabe, pelas quinas. Só que por ser remoção, você já sabe, vai usar o lado chanfrado para baixo para remover. Mas nós vamos aprender a usar o lado reto também. Mesmo não sendo parede, você vai aprender a utilizá-lo hoje. Vamos começar com o chanfro para baixo, por ser remoção. Aquela regra de deixar 2 milímetros, 3 milímetros antes de chegar na linha, também conta nesse caso. Removemos as quinas. Sempre começando pelas bordas, da linha do centro para dentro. É muito prático, assim que você vai batendo, ele já vai removendo. Sempre do meio para dentro. Mantendo a posição de 45 graus, pois ele vai entrar nessa posição. É assim que eu quero que o entalhe seja. Precisamos que o entalhe fique nessa forma. Esse lado que já foi cortado nas linhas laterais nos facilita. Chegando perto da parede, você começa a diminuir a batida para evitar erros. Ok. Você vai pensar, está praticamente finalizado. Não, agora nós vamos usar o lado reto do nosso formão. Ele está por volta de uns 3 ou 4 milímetros faltando para chegar. Então eu vou da linha para dentro com o lado reto. Agora eu não vou mais inclinar, eu vou mantê-lo reto e vagarosamente. Eu vou removendo filete de madeira. O Pinus, ele me dá esse efeito, ele vai rasgando a madeira se eu corto contra a veia, é natural. Mas ele já está no formato que eu precisava, faltando alguns milímetros para chegar ao nível. Então agora nós vamos começar o acabamento. Você vai notar que é bem mais rápido do que o meia-lua. Você já começa a observar que ele está quase chegando no nosso nível. Então agora vamos fazer o acabamento. E como fazemos o acabamento? Como você aprendeu na aula passada, com a nossa grosa e depois com a nossa lixa. A diferença agora é que, em vez de usarmos o lado meia cana, como nós usamos o lado redondo no entalhe meia-lua, nós vamos usar o lado reto da grosa. Ou você usa uma grosa que tenha lado meia cana, lado reto e trabalha com o lado reto dela, ou você opta por uma grosa reta. Existem grosas que são os dois lados retos. O importante é que seja passado o lado reto. E outra dica muito importante que você precisa entender nesse tipo de entalhe que estamos fazendo. Diferente do que você aprendeu até agora, que você precisa movimentar na diagonal, nunca parar num lugar, nesse você vai trabalhar no mesmo lugar. Pois eu preciso debastar esse lado, e o espaço é curto, então eu não tenho como movimentá-lo em diagonal. Eu tenho que mantê-lo na mesma posição. Por isso a atenção tem que ser redobrada. A sua atenção tem que estar nessa linha limite e na DK, o tempo todo. É muito importante que você entenda, essa lateral da grosa, ela vai encostar naquela parte de dentro do nosso limite que ficaram as farpas. Ela vai passar e comer com essa lateral as farpas, os restos que ficam. Chegou no limite, você para. Agora vamos entrar com a lixa. Você já conhece o esquema, dobra a lixa ao meio. Essa parte dobrada, ela vai encostar nos limites. Você se lembra que a primeira lixa a ser passada é a 60, a grossa, 60, 50. Depois dessa passada que nós vamos utilizar uma lixa fina, uma lixa 220, uma lixa 300 e assim por diante. Passei a lixa 60, agora eu vou usar a lixa 220 para madeira. Mesma coisa, dobramos em dois. Essa parte dobrada, ela vai entrar nos limites aqui e aqui. Igual a grosa que nós mantemos na posição dos 45 graus, a lixa também deve sempre obedecer essa posição. Os 45 graus desse lado, os 45 desse lado. Eu, igual, utilizei a técnica de enrolar a lixa no cabo, você vai se lembrar, num cabo de vassoura redondo para fazer o meia-lua, eu posso utilizar a mesma técnica agora com um formão ou com a própria grosa. Eu enrolo ela de forma que ela fique quadrada em volta do formão, ou se preferir da grosa, e passá-la. Ela tem que estar bem apertada.
A lixa precisa estar bem apertada, sendo na grosa ou no formão. Se você se adaptar melhor, use um pedaço maior de lixa, não tem problema nenhum. Isso são técnicas e preferências de cada um. Pessoal, dado o acabamento, você já pode ver a peça totalmente acabada, lixada e lisa. Ela já está pronta. O nosso telhadinho ficou praticamente perfeito. Para você que não assistiu até o fim a aula 15 do curso de marcenaria, eu deixei avisado que iríamos dar um tempo, alguns dias, algumas semanas para descansarmos, eu e o Dom, mas que nós manteríamos o curso de marketing e planejamento e manteríamos o curso de entalhes, para que você não ficasse sem aulas. Nós vamos passar as aulas de entalhes e de marketing e planejamento para os sábados, então não se preocupe, estamos descansando, estamos preparando a segunda fase do curso de marcenaria, mas você não ficará sem as aulas. Pessoal, até a nossa próxima aula.